da extinção da punibilidade. Ela vai do artigo 123 ao artigo 125. Vamos lá. Causas extintivas. Artigo 123. Extingue-se a punibilidade. Inciso 1. Pela morte do agente. Inciso 2. Pela anistia, graça ou indulto. Inciso 3. Pela retroatividade de lei que não mais considera fato como criminoso. Inciso 4. Pela prescrição. Inciso 5. Foi revogado. Inciso 6. Pelo ressarcimento do dano no peculato culposo. E inciso 7. Pelo perdão judicial nos casos previstos em lei. Então, de novo, artigo 123, extingue-se a punibilidade pela morte do agente, pela anistia, graça ou indulto, pela retroatividade de lei que não mais considera o fato criminoso, pela prescrição, pelo ressarcimento do dano no peculato culposo, pelo perdão judicial nos casos previstos em lei. De novo, morte do agente, anistia, graça ou indulto, retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso, prescrição, ressarcimento do dano no peculato culposo e perdão judicial nos casos previstos em lei. Morte do agente, anistia, graça ou indulto, retroatividade de lei que não mais considera fato como criminoso, prescrição, ressarcimento do dano no peculato culposo, perdão judicial nos casos previstos em lei. De novo, extingue-se a punibilidade pela morte do agente, pela anistia, graça e indulto, pela retroatividade de lei que não mais considera fato como criminoso, pela prescrição, pelo ressarcimento do dano no peculato culposo e pelo perdão judicial nos casos previstos em lei. Parágrafo único. A extinção da punibilidade de crime que é pressuposto elemento constitutivo ou circunstância agravante de outro não se estende a este. Nos crimes conexos, a extinção da punibilidade de um deles não impede, quanto aos outros, a agravação da pena resultante da conexão. Esse parágrafo único já cabe em várias questões. Então grava essa porra. Vamos lá. A extinção da punibilidade de crime que é pressuposto elemento constitutivo, de novo, a extinção da punibilidade de crime que é pressuposto de elemento constitutivo, a extinção da punibilidade de crime que é pressuposto elemento constitutivo ou circunstância agravante de outro, não se estende a este. De novo, a extinção da punibilidade de crime que é pressuposto elemento constitutivo, a extinção da punibilidade de crime que é pressuposto elemento constitutivo ou circunstância agravante de outro, não se estende a este. Nos crimes conexos, a extinção da punibilidade de um deles não impede, quanto aos outros, a agravação da pena resultante da conexão. Nos crimes conexos, a extinção da punibilidade de um deles não impede, quanto aos outros, a agravação da pena resultante da conexão. Artigo 124. Espécies de prescrição. Vamos lá. A prescrição refere-se à pretensão punitiva ou à executória. De novo, a prescrição refere-se à pretensão punitiva ou à executória. A prescrição refere-se à pretensão punitiva ou à executória. Novamente, a prescrição refere-se à pretensão punitiva ou à executória. E artigo 125, vamos lá, prescrição da pretensão punitiva. A prescrição da pretensão punitiva, salvo disposto no parágrafo 1º deste artigo, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade combinada ao crime, verificando-se, aí a gente vai entrar nas alíneas e nos artigos e nos incisos. Então, de novo, artigo 125, a prescrição da pretensão punitiva, salvo disposto no parágrafo 1º deste artigo, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade, combinada ao crime, verificando-se. Vamos lá. Inciso 1. Em 30 anos, se a pena é de morte. 30 anos se a pena é de morte. Inciso 2. Em 20 anos, se o máximo da pena é superior a 12.
20 anos, se o máximo da pena é superior a 12. Inciso 3, em 16 anos, se o máximo da pena é superior a 8 e não excede a 12. Em 16 anos, se o máximo da pena é superior a 8 e não excede a 12. Inciso 4, em 12 anos, se o máximo da pena é superior a 4 e não excede a 8. Inciso 5, em 8 anos, se o máximo da pena é superior a 2 e não excede a 4. Inciso 6, em 4 anos, se o máximo da pena é igual a 1 ou, sendo superior, não excede a 2. Inciso 7, em 3 anos, se o máximo da pena é inferior a 1. Então, de novo, artigo 125. Vamos lá. A prescrição da pena punitiva, salvo o exposto no parágrafo 1º deste artigo, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade combinada ao crime, verificando-se, vamos lá, 30 anos se a pena é de morte, 30 anos se a pena é de morte, 30 anos se a pena é de morte, 20 anos se o máximo da pena é superior a 12, 20 anos se o máximo é superior a 12, 20 anos se o máximo é superior a 12, 16 anos se o máximo da pena é superior a 8 e não excede a 12, 16 anos se o máximo da pena é superior a 8 e não excede a 12, em 12 anos se o máximo da pena é superior a 4 e não excede a 8, em 12 se o máximo da pena é superior a 4 e não excede a 8, em 8, se o máximo da pena é superior a 2 e não excede a 4. Em 8, se o máximo da pena é superior a 2 e não excede a 4. Em 4, se o máximo da pena é igual a 1 ou, sendo superior, não excede a 2. Em 4, se o máximo da pena é igual a 1 ou, sendo superior, não excede a 2. E em 3 anos, se o máximo da pena é inferior a 1. Em 3 anos, se o máximo da pena é inferior a 1. Superveniência, vamos lá, superveniência de sentença condenatória de que somente o réu recorre. Parágrafo 1º. Sobrevindo sentença condenatória de que somente o réu tenha recorrido, a prescrição passa a regular-se pela pena imposta e deve ser logo declarada sem prejuízo do andamento do recurso, se, entre a última causa interruptiva do curso da prescrição e a sentença já decorreu tempo suficiente. Parágrafo 2º. Termo inicial da prescrição da ação penal. A prescrição da ação penal começa a recorrer. Vamos lá. A linha A, do dia em que o crime se consumou. A linha B, no caso da tentativa, do dia em que cessou a atividade criminosa. A linha C, nos crimes permanentes, no dia em que cessou a permanência. E a linha D, nos crimes de falsidade, da data em que o fato se tornou conhecido. Então, de novo, a prescrição da ação penal começa a recorrer do dia em que o crime se consumou, no caso de tentativa, no dia em que cessou a atividade criminosa, nos crimes permanentes, no dia em que cessou a permanência, nos crimes de falsidade, da data em que o fato se tornou conhecido. De novo, do dia em que o crime se consumou, no caso de tentativa, no dia em que cessou a atividade criminosa, nos crimes permanentes, no dia em que cessou a permanência e nos crimes de falsidade, da data em que o fato se tornou conhecido. Parágrafo 3º. Caso de concurso de crimes ou de crime continuado. No caso de concurso de crimes ou de crime continuado, a prescrição é referida não à pena unificada, mas a de cada crime considerado isoladamente. De novo, no caso de concurso de crimes ou de crime continuado, a prescrição é referida não à pena unificada, mas a de cada crime considerado isoladamente. Suspensão da prescrição. Vamos lá. Parágrafo 4º. A prescrição da ação penal não corre enquanto não resolvida em outro processo, questão de que dependa o reconhecimento da existência do crime. De novo, enquanto não resolvida em outro processo, questão de que dependa o reconhecimento da existência do crime. Enquanto o agente cumpre pena no estrangeiro, enquanto pendentes embargos de declaração ou recurso ao STF, ao Supremo Tribunal Federal, se estes forem considerados inadmissíveis.
Então, de novo, a prescrição da ação penal não corre, inciso 1. Enquanto não resolvida em outro processo, questão de que dependa o reconhecimento da existência do crime. Enquanto não resolvida em outro processo, questão de que dependa o reconhecimento da existência do crime. Inciso 2. Enquanto o agente cumpre pena no estrangeiro. Enquanto o agente cumpre pena no estrangeiro. Enquanto o agente cumpre pena no estrangeiro. Inciso 3. Enquanto pendentes embargos de declaração ou recursos ao Superior Tribunal Federal, se estes forem considerados inadmissíveis, enquanto pendentes embargos de declaração ou recurso ao Supremo Tribunal Federal, se estes forem considerados inadmissíveis. Parágrafo 5º. Interrupção da prescrição. O curso da prescrição de ação penal interrompe-se, inciso 1, pela instauração do processo, inciso 2, pela sentença condenatória ou acórdão condenatório recorríveis, não é irrecorríveis, é recorríveis, pela sentença condenatória ou acórdão condenatório recorríveis. Inciso 3, pelo início ou continuação da execução provisória ou definitiva da pena e, inciso 4, pela reincidência. De novo, parágrafo 5º, o curso da prescrição da ação penal interrompe-se pela instauração do processo, pela sentença condenatória ou acórdão condenatório recorrível, pelo início ou continuação da execução provisória ou definitiva da pena e pela reincidência, pela instauração do processo, pela sentença condenatória ou acórdão condenatórios recorríveis, pelo início ou continuação da execução provisória ou definitiva da pena e pela reincidência. De novo, o curso da prescrição da ação penal interrompe-se, inciso 1, pela instauração do processo, inciso 2, pela sentença condenatória ou acórdão condenatório recorríveis, inciso 3, pelo início ou continuação da execução provisória ou definitiva da pena, inciso 4, pela reincidência. E, parágrafo 6º, a interrupção da prescrição produz efeito relativamente a todos os autores do crime e nos crimes conexos que sejam objeto do mesmo processo. Eita caralho, li tudo errado. De novo, a interrupção da prescrição produz efeito relativamente a todos os autores do crime e nos crimes conexos que sejam objeto do mesmo processo, a interrupção relativa a qualquer deles estende-se aos demais. De novo, parágrafo 6º, a interrupção da prescrição produz efeito relativamente a todos os autores do crime e nos crimes conexos que sejam objeto do mesmo processo, a interrupção relativa a qualquer deles estende-se aos demais. De novo, para fechar, a interrupção da prescrição produz efeito relativamente a todos os autores do crime e nos crimes conexos que sejam objeto do mesmo processo, a interrupção relativa a qualquer deles estende-se aos demais. A última, a interrupção da prescrição produz efeito relativamente a todos os autores do crime e nos crimes conexos que sejam objeto do mesmo processo, a interrupção relativa a qualquer deles estende-se aos demais.